Tá vendo, Vivian? Sim, lindíssimos pimentão. Oh, Adoro. rapaz. É o contrário, eu não posso comer pimentão, que é bom para memória para mim. Não posso. Se eu comer pimentão, eu fico 3 dias lembrando que comi ele. Então, nem sonho. Eu gosto. É bonito, né? Principalmente recheado com carne moída, né? Fica mais gostoso ainda. Principalmente a carne moída, né? Mas vamos lá, pimentão. Tá? Qual que é a relação que existe entre o pimentão e o tomate? Você sabe, Vivian? Você lembra? Pode repetir, professor? Qual é a relação que tem entre o pimentão e o tomate? Não me recordo. A relação entre os dois? Aham. Qual é o parentesco dos dois? Pertence à mesma família. São o quê? Solanáceas, né? Tanto o tomate, o pimentão, a berinjela, o jiló são solanáceas. E batata inglesa. Então, eles pertencem à mesma família. Tá? Então, muitas pragas que ocorrem na cultura do tomate ocorrem também na cultura do pimentão, até mesmo por essa similaridade que existe entre os dois. E também na aceitação, né? Então, depois dessa solanácea, tirando a batata, o tomate, depois vem o pimentão em termos de aceitação, né? Por que que existem esses pimentões coloridos? Vermelho, amarelo, verde. Variedades, né? Variedades e para enfeitar pratos, né? Como que o cidadão come primeiro? Um fruto, uma verdura? A primeira forma de comer esses frutos é com os olhos, né? Então, aquele que é mais bonito, é o que você escolhe. Pode até não ser o mais saboroso, mas você vai comprar no mercado, você vai sempre escolher aquele que é mais bonito, que parece mais apetitoso. Então, é assim que você escolhe primeiro com os olhos, né? Para depois você verificar o sabor. O único que você não faz isso, geralmente é uva, né? Não é verdade? São todas iguais, né? Não, você chega lá no mercado, cata um, experimenta antes de levar para casa. Eu não faço isso, não. Ah, tá bom que eu vou acreditar que você não dá uma experimentada na uva antes de comprar. Quase 100% faz. Se você não faz, ó, tem exceção. Fica com medo do pessoal reclamar? Ai, eu fico sem graça. Ah, mas é o seguinte, imagine você compra uma uva, ela é bonita e você chega em casa, come, parece um limão. É Isso complicado. é verdade, faz sentido. Aí você experimenta uma, é gostosa, o que você não pode é simplesmente comer uma, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. Não, mas experimentou uma para ver se é doce, isso é uma condição quase que normal. O ruim é que você pode estar ingerindo um pouco de veneno ali, né? Que você não lavou. E com a pandemia hoje não é interessante, né? Mas é uma forma de você saber se está levando algo para casa que é doce. Eu, eu sou professor, né? Eu não posso nem recomendar porque eu também experimento, né? Eu compro 1,5 quilo, depois vou deixar essa uva estragar porque é azeda demais. E aí eu compro, ninguém come, eu vou ter que comer sozinho para não jogar fora. Então vamos lá, pimentão. Quais são as principais pragas que ocorrem na cultura do pimentão? Então, o primeiro, lembra que lá na cultura do tomate nós falamos desse indivíduo também. Ó. Lá na cultura da abóbora, né? Melancia, melão, nas cucurbitáceas, né? A gente falou também desse indivíduo, ou seja, pulgão. Assim como mosca branca. Não, como não, né? É ruim, né?
Assim, igual a mosca branca, a vaquinha, que ataca diversas espécies, o pulgão faz isso também. O pulgão ele pertence à mesma ordem da mosca branca. Está aqui, Hemiptera, Homóptera, família Apidida, né? Ou Afidida. Eles têm a característica de viver sob as folhas e brotos novos, principalmente região de ponteiro, né? Onde é que eles permanecem, porque é um local onde as folhas estão tenras e você tem um maior fluxo de nutrientes ali, que é para o crescimento das folhas. Então é a região onde eles preferem ficar. Você que está fazendo agronomia não pode confundir. Pulgão é um grupo de indivíduos que você tem maior facilidade de identificação. Olha a região de ponteiro, tem aqueles bichinhos meio verdinhos, um monte. E muitas vezes ele derruba sobre a folha, seiva da planta, que ele está sugando, e fica meio pegajoso no lugar. Outra coisa, planta muito atacada por pulgão, você sempre vê formiga doceira subindo nessa planta. É uma forma de você fazer identificação. Quando você vê formiga doceira subindo numa planta, uma planta cheia dessas formigas, pode procurar que tem pulgão ou cochonilha. Só que é fácil você separar pulgão de cochonilha. Então, o abdômen mastólico possui a mesma largura até a base dos cornículos, os quais são ligeiramente mais largos na sua metade apical. O que é um cornículo de um pulgão? Você lembra? Hein, Vivian? Você lembra? Repete para mim, por favor, professor. Lembra o que é o cornículo do pulgão? Cornículo, não. Uhum. Cornículo vem de quê? Da cor? Sei lá. Não, cornículo. De corno. Ah, você tá de Mas não é, brincadeira. mas não, não é piada, não é piada. Você tem duas estruturas. Você tem o corno e tem o chifre. Você sabe qual a diferença que tem de corno para chifre? Não é piada, não. Estou falando sério. Não, entre os dois eu não sei qual que é a diferença. Agora entrando para piada, eu sempre falo para meus alunos que se um dia você tiver que escolher entre os dois, escolha ser o quê? Chifrudo e não corno. Por quê? O chifre ele cai e o corno não cai, é para sempre. Então, se pegar por aqui, cornículo vem de corno, ou seja, é semelhante a um chifre. É esse prolongamento aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma foto mais que mostre melhor. Porque desse aqui ele é muito pequeno. Você vai ver aqui também, ó. Então, a estrutura que tem no abdômen semelhante a um chifre. Só um instantinho, Vivian. Eu vou atender aqui o telefone, saber que estão ligando aqui, só um minutinho. Beleza. Já parado de ligar. Então, essa estrutura que fica no final do abdômen é semelhante a um chifre, um corno, né? A diferença que eu comentei com você é que o chifre ele cai e o corno não. Então, por exemplo, um boi tem um corno. A gente diz que o boi tem chifre, mas na verdade é um corno. Agora, um alce, por exemplo, que é um cervo, ele tem chifre, porque todo ano ele troca. Você entendeu? Alô? Entendi. Ah, tá. Então tem essa diferença. Às vezes, quando a gente fala, você sabe qual a diferença de corno para chifre, a pessoa acha que é uma piada, mas não, eu estou falando sério mesmo.
Então, eu vou atender aqui de novo, que alguém está desesperado aqui ligando para mim. Ah, não. É vivo, enchendo a paciência. Então, ele tem essa estrutura. Então, você consegue diferenciar isso aqui de uma cochonilha, por exemplo. Cochonilha não tem isso. Mesmo que a cochonilha seja parecida, não tem. Esse aqui, que tem coloração mais escura aqui, ó, preto, a asa é um pouco mais clara. Isso aqui é um indivíduo adulto com asa, tá? Existe o adulto sem asa e tem o adulto com asa. O adulto, ele tem asa ou ele desenvolve asa porque ele precisa dispersar para fundar novas colônias. Então, esse indivíduo fica na parte mais alta da planta, bate o vento e carrega ele para uma distância maior, para outras plantas. Então, isso aqui é uma colônia. Você lembra como que é a reprodução do pulgão? Se você fez, com certeza você fez entomologia agrícola, já não. Já sim. E geral também, com certeza. Então, você lembra como que é a reprodução do pulgão? Eu comentei lá. É um tipo de reprodução diferenciada em relação à reprodução sexuada, por exemplo. Você lembra? Isso é conhecimento básico, você tem que guardar isso. Lá no reservado, um espaçozinho reservado do seu HD. Você lembra? Não? Ai. Então, Deveria. então, o pulgão, tá? Isso você tem que guardar, porque um dia alguém pode fazer uma pegadinha com você ou testar seu conhecimento. Alguém que saiba mais que você, um superior, você vai trabalhar, vai acompanhar inicialmente um agrônomo que já tem mais experiência, e ele pode chegar e pedir para você contar ovo de pulgão. E aí a resposta seria: olha, pulgão não coloca ovo nas nossas condições de clima quente aqui, clima tropical. Então o pulgão ele não tem reprodução sexuada e ele não coloca ovo. Ele tem a reprodução dele assexuada, o que a gente chama de viviparidade. Ou seja, o embrião se desenvolve sem ter ocorrido fecundação, sem a presença do outro gameta, tá? O gameta masculino. Então, esse indivíduo, ele pare. Tá? Então, essa mesma espécie de pulgão, se ela ocorrer em clima temperado, ele vai ter um determinado momento, que é antes de ocorrer uma onda de frio intenso, ele vai colocar ovo. Porque o ovo é uma estrutura de resistência. Aí sobrevive ao frio. Mas os indivíduos vivos que estão aí em desenvolvimento, eles vão morrer. Então, no nosso clima tropical, como as condições são extremamente favoráveis o ano inteiro, esse indivíduo não coloca ovo, ele pare, né? Então, isso tudo aqui é ninfa. Tem ninfa, ó, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4, e aí vai. Tá? Até ninfa 3, na verdade, né? Então, esse indivíduo é um indivíduo sugador, ou seja, ele insere o aparelho bucal até atingir o floema, e de lá ele extrai a seiva e injeta toxinas e transmite viroses, tá? Inclusive para pimentão, para tomate, para cucurbitácea. Esses indivíduos transmitem vírus. Então vamos lá, medem aproximadamente 2 milímetros de comprimento. Então, 2 milímetros. Aquele ácaro media 0,2 milímetros. O pulgão mede 2 milímetros. Então você consegue ver ele a olho nu. A forma áptera tem coloração verde clara. Áptera, sem asa. A forma alada, que é a forma com asa,
tem cabeça e antena e tórax preto. Cabeça, tórax e antenas pretas. Possui abdômen verde amarelado. Enquanto o tórax e a cabeça são pretos, o abdômen é mais amarelado. Um verde amarelado, né? Um verde claro. Desenvolve-se em aproximadamente 10 dias. Ou seja, saindo de ninfa 1 até chegar na fase adulta e começar a gerar novos descendentes, tem um período de aproximadamente 10 dias. Pouco mais de uma semana. Então aqui está o adulto, ó. Tórax preto, cabeça preta, antena preta e um abdômen que é de coloração amarelo claro. Então, esse é o nosso pulgão. Então, quais os sintomas relacionados a esse pulgão? Retarda ou até mesmo paralisa o desenvolvimento da planta. Então, esse é um sintoma. Retarda, por quê? Alimentação, grande extração de seiva, injeção de toxinas, que está aqui, tudo isso afeta o desenvolvimento da planta. Eles liberam seiva sobre as folhas logo abaixo. Então, tem uma folha acima e uma folha abaixo. Ele fica na face inferior da folha, vai sugando a seiva e liberando o excesso de seiva sobre a folha que está logo abaixo. E nessa seiva desenvolve um fungo que pertence a um gênero chamado Capinódium. E esse fungo, ele cria uma película sobre a folha, impedindo a fotossíntese normal dessa folha. O fungo não parasita a folha, mas ele cria uma barreira que impede a passagem do raio solar. E assim, essa folha fica inútil, né? Não está produzindo nada, e a própria planta se encarrega de abortar essa folha, ou seja, não passar nutriente para elas, e assim ela amarelece e cai. Causa o engruvinhamento das folhas, ou seja, a alimentação em folhas novas leva à deformação dessas folhas, na região de ponteiro. E ocorre o quê? Transmissão do vírus Y, ou seja, mosaico. Quem que transmite esse vírus? O inseto alado, ou seja, o pulgão alado, aquele que dispersa. Então, às vezes, ele se alimenta numa planta que tem a presença do vírus, o vento carrega ele para um outro local, ele se alimenta na outra planta, ele já transmite o vírus. Então, o vetor é o pulgão alado, ou seja, com asas. Pergunta? Por enquanto, não. Tudo tranquilo? 100%? Olha aqui a hora para a gente não... Você quer tomar uma aguinha? Dar uns 5 minutinhos, aí a gente volta. Acabei de pegar um café. Então eu vou sair pegar uma água ali que eu tô com a Não, língua pode, seca. tranquilo, professor. De São boa. 5 minutinhos. Beleza.
Voltando, Vívia? Estamos aqui. Ah, mas você tá igual a eu assistindo aula. Na maioria das vezes, só eu e o professor. E aí eu não tenho nem coragem de fugir, porque Você fica está fazendo chato. aula? Sim, eu sou aluno também. Eu Que bacana, faço, professor. Do eu quê? faço engenharia civil, estou terminando o curso de engenharia civil. Ô, louco, que legal. Tem que ter uma segunda opção, né? Eu não sei o que que vai acontecer no futuro. Não, com certeza. Então, pode ser que é, você vê tanto ataque, houve tanto ataque a, ao funcionalismo público, de uma forma geral não, ao, ao funcionário público do executivo, não todo o executivo, claro, porque os gestores não recebem ataque, né? Quem está ali mais ligado à gestão nos estados, ao governo federal, ao governo municipal, mas aqueles que estão na ponta, por exemplo, o professor é taxado de coçador, de vagabundo, que não quer trabalhar. E a gente não pode generalizar, né? Em todas as profissões você tem aquele profissional que não quer nada e você tem aquele profissional que se dedica. Mas a gente ouve muito ataque. E isso desestimula muitas vezes. Então, quando você vê, por exemplo, um governante, ele gastar 100 milhões, mais de 100 milhões, para fazer propaganda política, e faltar coisas básicas nas escolas para ensinar a educação, você fica, né? Então, você tem, por exemplo, a escola pública, vou falar de escola de primeiro e segundo grau, você tem professores bem mais preparados do que professores de escolas particulares. No entanto, pessoal, dá-se uma conotação para a escola pública que é ruim. Não, ela não é ruim, ela tem um corpo docente bom, mas ela não tem a estrutura que tem uma escola particular. Esse é o problema. E eu não tenho regras na escola pública que tem uma escola particular. Numa escola particular, o aluno é obrigado a seguir regras. E eu adoro isso. Na escola particular, ele tem que seguir regras. E os pais deveriam dar um apoio para que os filhos seguissem as regras. Mas hoje, qual é a autoridade de um professor dentro de uma sala de aula? Me diga. O que você acha? Você já é mãe? Não. Não, nossa, vai É, demorar um pouquinho ainda. Não, no dia que, mas isso no aí dia, é é, verídico, professor, é verdade. quando você tiver filhos e você já vê isso aí, você é da área da educação, porque está estudando, fazendo universidade, você vai perceber a dificuldade que é. Por exemplo, eu tenho a minha regra em casa. A primeira coisa que eu falo para minhas crianças é isso. Olha, e mesmo que se eu perceber que o professor está errado, eu não vou dizer na frente de um filho meu que o professor está errado. Eu vou lá na escola e converso com o professor e explico para ele a situação, porque eu não posso jogar um aluno contra o professor, jogar palavra na boca para ele ficar falando por aí que o professor fez isso ou aquilo. Então você tem que ir lá e conversar com o professor, mostrar que ele está errado, sem criar nenhum atrito. Mas não, hoje a gente tem uma situação que o professor tem medo de falar.
tanta coisa. Por quê? O professor não pode falar isso porque ele vai constranger o aluno. O professor não pode falar isso porque o aluno vai ficar depressivo. Ele não pode falar isso porque não sei o quê. Ele não pode mais falar nada. Então é muito complicado. Não tem um laboratório numa escola, não tem nada. É o professor, ele tem que passar teoria só. Teoria, 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 não tem nada de prática. Então, quer dizer, escola particular muitos não têm também, mas a estrutura ainda de uma escola particular é muito melhor. Então, para um governador, é muito mais fácil investir em propaganda do que investir em educação. E deveria ser o órgão com maior investimento em educação, que é onde eu estou preparando o pessoal para o futuro. Então, chegou lá em alguns programas, eu já respondi o pessoal que faz lives, essas coisas. O professor não quer voltar para aula, o professor é vagabundo, não sei o quê, porque os alunos que estão indo para aula, eles não estão em grupo de risco. Por que não pode ter aula 100% presencial? Eu digo, é legal, né? O aluno não está em risco, mas ele tem um pai, ele tem um avô, o professor às vezes é do grupo de risco, mas isso não importa. A pessoa não vê isso. O professor pode morrer, não tem problema, como morreram vários. Então, pessoal, o professor é algo tão descartável. Eu morri hoje, substitui por outro, tudo bem. Ele não tem família, não tem nada. Então, infelizmente, a visão da nossa educação é assim. Eu tenho um número. O que o governo quer é número. Seja ele estadual, seja ele federal. Ninguém preocupa com a qualidade, ou seja, eu posso dar milhões e milhões para verbas para político e eu não coloco na educação para transformar a educação no carro-chefe do desenvolvimento do país. É só um desabafo. Vamos lá. Mas é uma coisa que todo cidadão tem que pensar e se revoltar com isso, porque somos nós que podemos mudar alguma coisa, né? Vamos lá, sintomas. Então, nós íamos falar sobre o outro pulgão, né, que causa problema, chamado de microsífon eufórbia. Também pulgão, não muda nada em termos de ordem, né, em termos de família, tá? Então, esse, na verdade, é o maior dos pulgões, enquanto o outro é o menor, esse é o maior. Então, ele é conhecido como o pulgão das solanáceas. Nós temos aqui, medindo de 3 a 4 milímetros. Então, o outro media 2. Esse aqui mede o dobro de tamanho. A forma áptera possui cor verde escura, áptera, sem asa. Já as aladas possuem cabeça e tórax amarelado. O outro tinha cabeça e tórax preto. Já as antenas são escuras. Então, o que você vai ver nesse indivíduo é isso aqui, ó. Ele é todo esverdeado. Ele tem umas pernas bem compridas que se destacam em relação ao corpo. Aqui, se eu olhar aqui, você vai ver o cornículo ou sifúnculo. Aquela estrutura que eu falei que fica no final do abdômen. Ele tem corpo alongado, pernas e antenas são bem compridas, que a gente tinha comentado, e o sintoma de ataque é o mesmo, não vai mudar muita coisa. Retarda ou até mesmo paralisa o crescimento da planta, libera seiva nas folhas que estão logo abaixo e injetam toxina. A mesma coisa. Então, o que você aprendeu lá em cucurbitacea serve para cá também. Outra coisa, se você aprendeu com um pulgão, serve para todos também. O que muda é só a aparência do indivíduo, mas os danos são os mesmos.
Causa engruvinhamento das folhas na região de ponteiro, mesma coisa. E transmissão do vírus Y, a mesma coisa. Tá? Só muda a espécie, mas o dano é o mesmo. Então, nós temos aqui o dano direto, dano indireto. Dano direto é sucção de seiva, injeção de toxina. O dano indireto é a transmissão da virose, ou seja, transmitir o vírus. Se a planta estiver na fase inicial de desenvolvimento, ela não vai produzir nada. Se a planta já estiver produzindo, você pode ter tomates com frutos menores ou até frutos abortados. Isso que ocorre com esse pulgão. Dúvida, Vivian? Para todos os pulgões, na verdade. Tudo bem? Agora não. Tranquilo? Eu vou falar de trips, aí a gente para a aula, né? E vamos esperar que na próxima venham mais alunos, né? Tá, beleza. E tá difícil, tá muito difícil. Então, olha, trips, nós temos aqui, você vê que uma grande quantidade. Frankniella scusi. Nós temos o trips palme. E nós temos o trips tabaci. Então, Frankniella scusi, trips palme, trips tabaci. A ordem e a família é a mesma. O que é um trips? A gente viu na cultura do tomateiro esses indivíduos transmitindo o que a gente chama de vira-cabeça do tomateiro. No pimentão existe o vira-cabeça do pimentão. Então, nós temos aqui uma das espécies, que é o trips Frankniella scusi, se eu não estou enganado. Está aqui, o Frankniella scusi. Ele tem essa característica, é um mais clarinho. Isso aqui é a forma jovem. Isso aqui é o indivíduo adulto. Ó. Ele tem asa. Olha lá. Então, é o mesmo indivíduo. Aqui uma segunda foto, mostrando o adulto com um pouco mais de amplitude para você ver a asa. A asa é bem estreitinha, né? Tanto o primeiro quanto o segundo par de asa. E nem cobre o abdômen. Só cobre a região bem central na região dorsal. Aqui nós temos trips palme, né? Olha a forma jovem. Parece um vermezinho, se você olhar, porque é muito pequeno. Aqui nós temos o adulto, que ele já tem uma coloração mais amarronzada, onde os segmentos, você tem segmento mais escuro, segmento mais claro, intercalando isso aí, ó. A asa, né? Mostrando a asa estreita e franjada, tá? Todos eles são assim. E aqui o trips tabaci, ó. Forma jovem. Aqui o indivíduo se transformando na fase adulta, que a asa já está bem desenvolvida. E o adulto é totalmente preto. Então, ó, a gente viu que deixa eu ir lá na outra foto que pulou. Ah, não, era só uma foto que tinha. Pensei que tinha mais de um. Então, nós temos aqui, ó. Nestas espécies adultas são quase invisíveis a olho nu. Eles são bem pequenos. Tá? Olha lá, de 1 a 2 milímetros de comprimento. Você consegue ver? Consegue. E quem já tem uma prática identifica também pelo sintoma. Quem não tem pode confundir um pouco, mas você olhar, é um insetinho bem pequeno. Você olha, tem uma grande quantidade. Ocorre muito em flores, em roseira, ocorre muito em banana. Então, várias culturas você tem presença dessa praga que pode causar dano. Em bananeira é até mais fácil de você ver. Você vai lá onde tem aquele coração da banana e vai tirando a capa, você vai vendo o que seria um frutinho ali. Você vai ver uns pontinhos escuros, uns pontinhos mais claros se movimentando ali. Ali é o trips. Apresentam coloração amarelo claro e asas franjadas típicas, né? Que a gente tinha comentado. Ela tem tipo uns cílios. As ninfas são ápteras para todas as espécies e não apresentam asas
e tem o corpo alongado, isso as ninfas. Os ovos são colocados nos tecidos, aí é algo interessante para você guardar, que a postura de tríplice ela é endofítica, ou seja, dentro do tecido, seja em frutos, seja em folhas, seja em ramos, tá? Ou no tronco, mas é colocado dentro do tecido. Então você não vê o ovo do tríplice, porque está dentro do tecido foliar. Quando esse ovo eclode, a forma jovem sai e vai se alimentar externamente. Então, os ovos são colocados nos tecidos tenros da planta e após 4 dias eclodem as formas jovens. Então, período de incubação de 4 dias. O ciclo completo de ovo adulto tem a duração de aproximadamente 15 dias. Então, 2 semanas é o ciclo desse indivíduo. Ciclo de vida, ou seja, de uma fase de ovo até a fase adulta. O sintoma mais comum do vira-cabeça, que é o vírus transmitido pelo tríplice, são, né, mosaico amarelo. Mosaico significa que você vai ter na folha partes verdes e partes amarelas. Existe uma faixa verde nas nervuras, ou seja, as nervuras permanecem verdes. Nos frutos e também nas folhas você pode ver anéis concêntricos, manchas redondinhas, né, concêntricas, porque você vê que vai formando tipo um corte de um ápice que tem os anéis de crescimento. Ali você vai ver um crescimento ali, tipo bactéria crescendo no meio de cultura. Paralisação do crescimento da planta e deformação dos frutos. São os sintomas. A gente já vai ver os sintomas aqui também na parte de danos. Os insetos eles podem ser encontrados na face inferior das folhas, brotações, ou seja, parte de crescimento da planta, botões florais e flores. Nessas estruturas você pode constatar a presença desses insetos. Quais são os danos diretos que esses insetos podem causar? Sucção de seiva é o primeiro. Então, nós temos aqui a infestação. Tá vendo? Essa folha aqui não é de pimentão, tá? Essa folha é de uma abóbora. Mas dê uma olhada aqui só para vocês terem uma ideia. Você tem uma ideia, na verdade, né? Porque os outros não apareceram. Da despigmentação da folha devido à alimentação do tríplice. Isso aqui é uma alta infestação para chegar a esse ponto. Vou voltar aqui. Deixa eu ver se a outra sintoma aqui. Olha no fruto, ó, sintoma de alimentação também. Ó. Essas manchas esbranquiçadas. Significa que o indivíduo se alimentou aqui e injetou toxina. Então tem morte celular em volta. Então nós temos aqui, ó, danos indiretos através da transmissão do vira-cabeça do pimentão. Os insetos adquirem o vírus somente na fase larval, tornando-se capaz de transmiti-lo pelo resto da vida. Isso a gente chama, vocês veem lá na fitopatologia, uma relação entre patógeno e hospedeiro, né, chamado de relação persistente. No caso aqui seria o hospedeiro ou o tríplice, que depois vai transmitir para outros hospedeiros, que seria o hospedeiro do tríplice, que é o pimentão. Então, a relação é persistente, quer dizer, entre o inseto e o patógeno. Ou seja, ele adquire o vírus e esse vírus se multiplica dentro do seu organismo. E quando a relação é não persistente, é quando adquire o vírus e o inseto vai perdendo a capacidade de transmitir ao longo do tempo, já que ele não se multiplica. No caso do tríplice e do pulgão, ocorre a relação de persistência. Aqui, Vivian, é o sintoma do vira-cabeça. Pontos verdes. Aqui a planta já está quase toda amarelada, mas você vê a maior parte amarela e muitas vezes há nervuras verdes.
tá? Isso é o vira-cabeça do pimentão. As plantas infectadas na sementeira ou logo após o transplantio têm a produção totalmente comprometida, ou seja, não vai produzir fruto algum. Quando a contaminação ocorre tardiamente, ou seja, já tem os frutos formados, a produção é menos afetada em quantidade e qualidade, mas os frutos têm que estar totalmente formados. Esses insetos, particularmente essa espécie, o Trips palme, eles causam danos diretos às plantas, levando o seu enfesamento, ou seja, encurtamento de internódio, tornando a planta com um sintoma que a gente chama de nanismo, e retardando o seu desenvolvimento. Então, sintoma de nanismo na planta. E quando acontece isso com a planta, as outras plantas que estão em volta ocupam o espaço, aumentando a competição por luz. Professor, Oi. o nanismo é quando a planta ela fica pequena, ela não cresce? É o que acontece. Tem muitos problemas, seja por ocorrência de vírus ou pela alimentação direta, injeção de toxina, a planta passa a ter internódios mais curtos. Então fica um internódio bem curtinho. Então você olha que fica aquela massa de folha num espaço muito pequeno, de ramos, né? E aí ela não cresce. É o que a gente chama de nanismo. Ela não desenvolve normal como as outras plantas que tem um intervalo regular de internódio. Certo? Então você vai ver isso em várias culturas. Feijão com ataque de cigarrinha, você vai ver em tomate, vai ver em pimentão, em berinjela, outras culturas que têm esses problemas devido à ação principalmente de vírus. Beleza? O que faz o vírus? Interrompe, né? Bloqueia vasos condutores. E aí não tem passagem de água nem nutrientes conforme a planta precisa. Então isso vai afetando esse crescimento da planta. Consegui responder ou ainda ficou dúvida? Não, conseguiu. É porque, se eu não me engano, na última prova que você fez, Sim. coisa, eu acho que tinha uma pergunta a respeito com essa palavra, e eu não sabia o que era, né? Não tinha visto. O Aí eu fui nanismo. pesquisar também, não tinha encontrado. O nanismo. Isso. Enfesamento ou nanismo? Se eu não me engano, era nanismo. É É porque é esse porque encurtamento. eu não lembro. Acho que a minha memória é horrível, professor. É questão de praticar, viu? Não tem esse negócio não, viu? Você tem que estar reformulando o HD sempre, né? Então é leitura, 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 leitura. Se você não quiser ler um livro técnico, pode ler outros tipos de livros, né? Religioso, alguma coisa assim, mas para você estar exercitando a sua memória, né? Mas vamos lá. Então, assim, bem resumido, é isso, a questão do nanismo, tá? Nanismo, ou você pode ouvir falar de enfesamento. A minha esposa, que é professora de língua portuguesa, ela não gosta desse termo enfesamento, porque diz que enfesamento é cheio de fezes, né? Enfesado, cheio de fezes. Então, a gente usa o termo de nanismo, né? Que é uma redução no crescimento da planta. Os frutos apresentam-se com manchas Beleza. de escurecimento, cicatrizes de vários tipos, deformações diversas e redução no tamanho. Isso por fruto. Então, um fruto impróprio para comercialização e, consequentemente, para consumo. As flores sofrem danos diretos, ou seja, aí vai causar o abortamento, ele está se alimentando ali, se alimenta ou causou algum dano, a planta aborta essa flor, né, esse botão floral. O que implica na redução da produção de frutos por planta. Claro, existe um aborto natural para todas as espécies. A planta vai segurar aquilo que ela consegue fazer desenvolver, que é o desenvolvimento da semente. A planta desenvolve um fruto para que tenha uma semente bem formada e assim seja dispersado
pelo consumo do fruto. Vou dizer, compro o fruto, mas vou dispersar ou jogar semente fora. Então, o objetivo da planta é produzir semente. O fruto vai de contrapeso, né? Isso que implica o quê? Na redução da produção de frutos por planta. Então, a planta de pimentão, ela não vai ter tantas flores abortadas naturalmente. Quando você tem um aborto alto de flores, é porque você tem algum problema, seja nutricional, seja por falta d'água, seja por pragas ou doenças. Pergunta? Nadinha? Por enquanto, não. Então, Vivian, já que estamos só nós aqui, nós vamos dar uma parada por aqui, aí na próxima semana a gente continua. Beleza? Semana que vem vai ser o quê? Nós vamos. Deixa eu ver, semana que vem. Eu acho que. Não sei se já vai ter avaliação semana que vem, porque eu tenho que dar uma olhada lá no sistema. Não sei se é a semana que vem ou na outra ainda. Dê uma olhada, porque aí vai ter avaliação, que é a segunda avaliação, que é tomate, pimentão e berinjela, tá? Se eu não tiver terminado essas culturas ainda, vocês peguem lá nos vídeos, né? Eu coloquei o vídeo lá de pimentão, berinjela e tomate e estudem para fazer a avaliação. Mas o conteúdo a gente vai discutindo aqui, beleza? Beleza. Tá? Então, qualquer dúvida, estude, assista os vídeos, qualquer dúvida, anote que a gente vai solucionando essas dúvidas. Espero que na próxima semana apareçam mais colegas para assistir. Tranquilo, professor. Valeu, tudo de bom, bom Muito trabalho, obrigada. bom final de semana. E até a Obrigada, próxima. um ótimo Valeu, final de semana até para mais. ti também. Obrigada. Tchau, tchau.